Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje gostaria de meditar com você a respeito de a paternidade de Deus. Talvez a verdade mais revolucionária e consoladora do cristianismo seja esta: o Deus infinito e santo se revela como Pai amoroso. Não somos servos distantes ou órfãos desamparados, somos filhos. Paulo explica como essa relação se torna real. Por exemplo, veja lá em Gálatas 4:6, qual Paulo diz: E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. O Espírito Santo dentro de nós, queridos, dentro do crente, testifica nossa relação, ou testifica essa relação de intimidade e de ternura filial com o Pai, chamando-o de papai. Isso muda radicalmente a nossa forma de ver a Deus e até nós mesmos. E ter Deus como Pai implica em algumas coisas, como por exemplo, segurança e pertencimento. Fomos adotados legalmente em sua família, como diz lá em Romanos 8:15. Nós temos um lugar de pertencimento. Ter Deus como Pai também implica amor incondicional. O seu amor por nós não se baseia em méritos, mas na sua graça como Pai. É o que diz lá em 1 João 3:1. Ter Deus como Pai também implica em cuidado do provedor, cuidado do Deus provedor. Ele conhece as nossas necessidades e promete cuidar de nós. É o que diz lá em Mateus 6:31-33. Ter Deus como Pai também, queridos, implica em disciplina corretiva. Seu amor inclui a disciplina que nos molda e nos aproxima dele. É o que diz lá em Hebreus 12, do verso 6 ao verso 7, mostrando que filhos são disciplinados por Deus. Ter Deus como Pai também implica em acesso íntimo. Nós podemos nos achegar a Ele com confiança e sem medo. É o que diz lá em Hebreus 4:16. E ter Deus como Pai, queridos, implica também em herança eterna. Como filhos, nós somos herdeiros de suas promessas e da vida eterna, como diz lá em Romanos 8:17. Portanto, viver na realidade da paternidade de Deus nos liberta, queridos, do medo, da rejeição, da busca incessante de aprovação e do sentimento de orfandade. Nossa identidade mais profunda está firmada em sermos filhos amados do Pai Celestial. Você vive nessa liberdade e segurança. Você pode se chamar de filho de Deus. Você já entregou a sua vida para Jesus. Queridos, porque de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, vai dizer que filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo, são aqueles que o receberam Jesus Cristo, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que entregaram suas vidas para Ele. Esses são filhos de Deus. Você já recebeu Cristo Jesus, você vive nessa segurança, nessa estabilidade tão perfeita, nessa estabilidade tão maravilhosa. Porque, queridos, se nós não vivemos ainda nessa instabilidade, nessa segurança, ou ainda nós não se relacionamos com Deus baseado na paternidade, sem dúvida nenhuma, nós vamos nos relacionar com Deus baseada simplesmente no medo ou no desempenho, eu ter que fazer alguma coisa para me ter a paternidade de Deus. Peça, queridos, ao Espírito Santo que preencha o seu coração com a certeza da filiação e clame hoje mesmo: Abba, Pai. Descanse no amor do seu Pai, de Deus como Pai, por meio de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tão preciosa, Deus. Vivemos num mundo no qual o ser humano corre de um lado para o outro, buscando aprovação, buscando ser amado, buscando ser aceito, buscando pertencer ao meio. Ó Deus, e nós temos esse chamado tão glorioso do Senhor, o chamado para a filiação, o chamado para ser filho do Senhor. Não somente criaturas, porque de maneira geral todos são criaturas do Senhor. Mas nós somos chamados para ser filhos do Senhor, por meio de Cristo Jesus, por meio do sangue do Senhor. Ó Deus, e chamados para sermos filhos íntimos, pertencer ao Senhor, ser cuidado por Ti, amado pelo Senhor, ser disciplinado pelo Senhor, ter intimidade com o Senhor e poder chamar o Senhor de papai, de papaizinho, de nosso Abba. Ó Deus, nos ajude a ter essa convicção. Se existe alguém que está ouvindo esse devocional que ainda não tem essa convicção vindo do Senhor de ser teu filho, ó Deus, ó Pai, dá essa convicção por meio de Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.